Olá, meu nome é João Paulo Cepa, sou consultor do programa Formar da Fundação Lehman e acompanho o processo de implementação da BNCC no estado do Piauí. E eu quero agradecer essa oportunidade de falar para gestores municipais, secretários municipais de educação, gestores escolares e professores sobre um tema tão importante, um momento tão especial na história da educação brasileira, que é o processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular. E a nossa conversa hoje vai tratar exatamente dos desdobramentos desse processo de implementação nacional no estado do Piauí. A nossa fala hoje é voltada para os municípios, para os 224 municípios do Piauí, e o nosso objetivo é garantir que esse processo aconteça com toda a qualidade esperada, que os municípios possam participar efetivamente de um processo tão interessante do ponto de vista pedagógico como esse da BNCC. E para a nossa conversa hoje, para a nossa oficina sobre implementação curricular, nós teremos como roteiro, inicialmente nós falaremos um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, o que é a Base Nacional, o que muda para os nossos professores, para as escolas, o processo de implementação, então, como que as escolas vão passar por essas transformações oriundas da Base Nacional Comum Curricular. E depois, na segunda parte da nossa conversa, nós vamos falar um pouquinho mais do que vem acontecendo no Estado. Como que os municípios podem participar desse processo de construção, de implementação da base. Vamos falar para os municípios que estão tendo o primeiro contato com a BNCC agora. Então, para aqueles municípios que ainda precisam conhecer mais a base, o que fazer. E para os municípios que já conhecem a base, o que eles precisam fazer, qual é o próximo passo. Então, hoje, a nossa conversa é para qualificar o trabalho das comissões municipais, para garantir que todos possam participar deste processo com a devida qualidade. Então, para a gente começar a nossa conversa, vamos falar um pouquinho da base, o que é a base, o que muda na política educacional brasileira. A Base Nacional Comum Curricular, ela é fruto de uma discussão de muitos anos. A base é fruto de uma discussão histórica que vem desde a Constituição de 1988, e dela nasce um documento normativo que define o conjunto orgânico de competências, habilidades e conhecimentos que são essenciais para qualquer criança e jovem que está na educação básica brasileira. A Base Nacional Comum Curricular, ela é uma referência nacional a ser observada no processo de reelaboração dos currículos e projetos políticos pedagógicos. Então, na verdade, a partir da Base Nacional, nasce todo esse processo ao qual o Estado do Piauí está vivendo, a Comissão Estadual de Implementação está vivendo. Todo esse movimento nasce a partir desse documento que é a BNCC. E a Base Nacional tem como propósito direcionar a educação nacional para uma formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Agora que já sabemos em linhas gerais o que é a Base Nacional Comum Curricular, um documento normativo que garante a toda criança, a todo jovem, os conhecimentos essenciais da educação básica, vamos ver um pouquinho quais são os impactos mais diretos da BNCC para a escola, para o aluno, para os professores. Vamos entender um pouquinho por que a Base Nacional é importante. Primeiro, a BNCC fomenta a melhoria na qualidade da educação com equidade, ou seja, independente de onde estiver o aluno, no norte ou no sul do estado do Piauí, no norte ou no sul do Brasil, todos os estudantes terão direito de aprender as mesmas habilidades e terão acesso a todos esses conhecimentos essenciais. Então, a BNCC ela garante a equidade ao longo da educação básica. A BNCC promove uma maior coerência das políticas educacionais, até porque a base ela passa a ser uma referência para as políticas de formação, de avaliação
de materiais didáticos. Então, a base é o ponto, o fio condutor de todas as políticas que o MEC desenvolverá e, obviamente, que as secretarias municipais e estaduais de educação terão acesso a partir do ano de 2019. A Base Nacional Comum Curricular ela é inspirada na experiência de países que são referências educacionais, né? Então, Austrália, Estados Unidos, o Chile, vários países que já possuem um referencial curricular comum inspiraram as equipes de elaboração da base brasileira e construíram um documento alinhado com o que há de melhor na educação internacional. A BNCC contribui também para o fortalecimento da colaboração entre os entes federativos. Então, nós teremos, por exemplo, dentro do estado do Piauí, estudantes que poderão transitar em escolas estaduais, municipais e escolas privadas e terem direito aos mesmos conhecimentos. Então, mais uma vez, é garantida a equidade quando nós colocamos todos os estudantes, independente da rede onde ele está, na mesma trilha, no mesmo caminho, né? Então, não importa se ele paga a escola ou se ele está na escola pública. Na verdade, a gente tem uma trilha formativa, uma trilha educacional equitativa. A BNCC ela também respeita especificidades e diversidades regionais, ou seja, a base ela será traduzida para as especificidades do estado do Piauí, para as regiões, para os territórios, as macro-regiões do estado do Piauí e também para a realidade dos municípios. Então, a BNCC ela traz aquilo que é essencial, mas como ela não é o currículo, ela é o ponto de partida para os currículos, ela vai garantir momentos como esse que vocês vão participar para que seja feita uma tradução, uma regionalização, uma contextualização da BNCC para a realidade do território do Piauí. A BNCC também explicita as aprendizagens essenciais. Então, a base ela traz para todos os componentes curriculares da educação infantil e do ensino fundamental aquilo que não pode faltar nos projetos pedagógicos das nossas escolas. Então, é garantido mais uma vez a partir da BNCC que aquilo que está previsto na Constituição, na LDB, nas diretrizes curriculares nacionais, estejam previstas e normatizadas dentro da proposta curricular do território do Piauí. Induz também é um compromisso, a base Induz é um compromisso do Estado com a educação integral, até porque um dos pilares, uma das principais fundamentações pedagógicas da BNCC é a educação integral, onde o menino não vai à escola somente para aprender português e matemática, mas para desenvolver valores, desenvolver o seu socioemocional e se preparar de maneira integral para o convívio com a sociedade. Então, a base garante educação integral. E a BNCC, por ser obrigatória, passa a ser uma referência para todas as escolas. Então, por isso que nós estamos passando por esse processo de construção do currículo no Brasil inteiro. A BNCC precisa estar nos currículos escolares a partir do ano que vem, em 2019. Então, existe um esforço articulado de todos os atores educacionais, de todos os entes federativos, o Ministério da Educação, a Secretaria de Estado, o Conselho Estadual de Educação, as secretarias municipais de educação. Existe um esforço coletivo para garantir que a BNCC se transforme em um currículo e garanta tudo isso que a gente mostrou aqui, todos esses avanços estejam consolidados no currículo do território do Piauí a partir do ano que vem. E vale ressaltar também um ponto muito importante: a BNCC ela não surge do nada. A BNCC ela tem marcos legais muito bem estabelecidos ao longo da história educacional brasileira, né? E como eu já falei, desde 1988 a Constituição Federal prevê, né, que sejam constituídos ou fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum. Então, o artigo 210 da Constituição já previa de maneira incipiente a criação de uma base nacional comum curricular.
E, obviamente, que as discussões foram se sofisticando ao longo dos anos, e a gente tem na LDB, em 1996, um artigo que cita pela primeira vez a Base Nacional Comum, a ser complementada pelos sistemas de ensino em cada estabelecimento escolar. As diretrizes curriculares nacionais, né, da virada do século XX para o XXI, que define de maneira ainda mais específica a BNCC como um conjunto de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente e que precisam ser expressos em políticas públicas, ou seja, precisa estar previsto no currículo, nas formações, nos mecanismos de avaliação, né, em todas as políticas articuladas a ela. E o Plano Nacional de Educação, que prevê nas suas metas 2, 3 e 7, que estabelecer uma BNCC para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E é muito interessante, muito legal que hoje, em 2018, né, podemos dizer que as metas para educação infantil e ensino fundamental foram contempladas no Plano Nacional. Ou seja, temos uma base nacional para estas etapas da educação básica. E é muito importante que a gente também considere, que a gente perceba o impacto e a interface que a BNCC faz com as outras políticas. É muito importante que o seu município conheça essas interfaces, né, para garantir o pertencimento, o engajamento das suas escolas, dos seus gestores, né, de entender por que a Base Nacional ela é tão importante. Né? Então, a gente vai falar rapidamente aqui de alguns pontos, né, como que a Base Nacional ela tem várias interfaces. Né? A Base Nacional ela é uma referência importante para elevar a qualidade do ensino, porque ela permite a elaboração de materiais didáticos alinhados a esses conhecimentos essenciais, permite que se institua no território de qualquer estado, inclusive do Piauí, uma política estadual de formação continuada, permite que se avalie de maneira equitativa todos os estudantes do território do Piauí e, principalmente, né, garantir que os esforços do Estado e os esforços do município confluam para o mesmo caminho. Né? A gente sabe muito bem que o estudante muda de rede, mas a trilha da educação básica é a mesma. Então, racionalmente falando, no uso dos recursos públicos, seria muito interessante que a base pudesse ser um fio condutor de um regime de colaboração, ou seja, de um trabalho articulado entre a rede estadual e os municípios na construção do currículo. Seria desejável que os professores pudessem também fazer formação juntos, rede estadual e redes municipais, né, que nós tivéssemos formações não para redes, mas formação para territórios. Isso torna o custo mais racional, mais acessível para os municípios que talvez tenham algumas dificuldades de orçamento, de tesouro, e garante formação adequada, políticas adequadas e alinhadas para professores, estudantes e escolas de todo o território do estado do Piauí. Vale lembrar também que a BNCC ela foi construída a partir de um amplo esforço nacional. Então, aqui a gente consegue visualizar, né, que a BNCC ela foi construída e reconstruída ao longo do tempo. Né? A BNCC, a primeira versão da base, nasceu no ano de 2015 e passou por uma ampla consulta pública com mais de 12 milhões de contribuições, né? 27 seminários estaduais também no ano de 2016, um deles acontecendo no estado do Piauí, com mais de 9 mil contribuições ao documento preliminar da BNCC. Após o lançamento da segunda versão, audiências públicas em todo o Brasil, para que nós chegássemos em dezembro de 2017 a uma versão aprovada e homologada pelo Conselho Nacional de Educação. Então, é muito importante a mensagem de que a base é uma política estruturante de Estado construída democraticamente, com a participação de professores, da sociedade civil, de estudantes, de movimentos sociais. A base é uma construção nacional e o que vem adiante é uma continuidade desse processo e a gente espera, com a participação dos municípios, que isso continue. A Base Nacional também é extremamente importante porque ela define, né, enquanto projeto de nação, quais são as 10 competências que precisam ser desenvolvidas em todos os estudantes.
né? Como eu falei anteriormente, a BNCC ela traz no seu bojo evidências internacionais importantes do jovem do século XXI. Então, para que nós tenhamos em todo o território nacional e no território do Piauí um jovem competente para o mundo, como diz a LDB, né, precisamos formar cidadãos, formar pessoas preparadas para a sociedade, né? A BNCC levanta evidências e aspectos importantes, né, que nós chamamos de competências gerais. A base define quais são as 10 competências gerais para o cidadão do século XXI. Conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, argumentação, autonomia e responsabilidade, empatia e cooperação, autoconhecimento e autocuidado, autogestão e cultura digital. Todo o documento da BNCC, desdobrado em competências e habilidades nas disciplinas da base, contribuem para a formação e para o desenvolvimento dessas 10 competências gerais. São elas que norteiam o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social e pessoal da trajetória da educação básica. Vale lembrar também, e isso também é super importante, que a Base Nacional ela gera um impacto significativo no trabalho do professor. A BNCC, ao se traduzir em currículo, traz mudanças importantes no processo de planejamento docente, né? Na verdade, a base é uma oportunidade para que as redes municipais, a rede estadual, o território possa repensar como que o professor desenvolve o seu trabalho dentro das unidades escolares, né? A BNCC ela traz um referencial, né, a partir das habilidades que definem exatamente quais são as expectativas de aprendizagem dos estudantes a partir dos currículos, ou seja, a base define aquilo que o meu aluno precisa aprender. Isso, de fato, dá clareza ao trabalho do professor. A partir dessa definição do que o aluno precisa aprender ou do que ele precisa ser capaz de fazer, passa a existir uma orientação clara para o planejamento docente. Então, o professor, a partir das habilidades e dos objetivos de aprendizagem, ele é capaz de definir quais são os melhores conteúdos, quais são as melhores metodologias, qual é a melhor forma de planejar a sua aula. Então, o professor passa a ter uma evidência, uma métrica do que o aluno precisa aprender, né? Vira-se a chave do ensino por conteúdo e a habilidade passa a ser a evidência do sucesso do aprendizado dos estudantes. A definição dessas expectativas de aprendizagem também permitem estabelecer uma política de formação mais eficiente, né? É sabido que as políticas de formação têm evoluído no país, mas a BNCC traz uma contribuição muito importante, que é de dizer, a partir da habilidade, trazer melhores ferramentas, melhores estratégias didáticas, dar foco na formação, né? Que estratégias são mais eficientes para que o professor possa desenvolver as competências e as habilidades dentro dos componentes curriculares das disciplinas para os seus alunos. Então, na mesma medida que dá clareza para o planejamento do professor, também dá clareza às equipes de formação das secretarias, direcionamentos muito claros de qual deve ser o foco da formação em serviço do professor. E, por último, também, se a gente sabe o que o nosso aluno quer aprender, fica mais fácil também escolher os procedimentos didáticos mais efetivos para aquele objetivo estabelecido. Existem muitas metodologias, mas a medida da eficiência da metodologia, ela está em saber aonde se quer chegar. Até porque a gente sabe que sem saber onde se quer chegar, qualquer caminho serve. E certamente não temos uma chance de não chegar ao resultado esperado. Então, a métrica que a BNCC traz a partir das habilidades e das competências também permite ao professor, no seu planejamento, e até a própria secretaria, no planejamento pedagógico, né, mais macro, definir quais são as melhores estratégias de escala para que os alunos da rede possam aprender. Então, a gente passou, né, por questões mais conceituais da BNCC, nós falamos um pouco do que é a base, o que muda para o professor, do processo de construção da base, uma base amplamente democrática. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre
o processo de implementação. O que se espera que aconteça a partir da BNCC. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de aspectos importantes do processo de implementação dessa política pública nacional. O nosso referencial sempre será a normativa do Conselho Nacional de Educação. É muito importante que vocês conheçam essas normativas, e aqui na gravação vocês têm aqui 2 links que vocês podem acessar. É só clicar aqui nos links que estão em azul aqui. Vocês terão acesso aos 2 documentos norteadores que aprovaram e regulamentaram o processo de implementação da base, que é o parecer do Conselho Nacional, número 15 de 2017, que aprova a BNCC, e a resolução que institui e orienta o processo de implementação para todos os entes federados, Estado e municípios, no âmbito da educação básica. Então, vale muito a pena, fica a dica para a secretaria, para a gestão municipal, de dar uma lida nos documentos, conhecer aspectos mais técnicos do processo de implementação. Eu acho que aqui já fica um primeiro bom dever de casa para vocês. E a gente vai aqui, ao longo dessa conversa, evidenciar alguns pontos que a resolução traz para a gente, e a gente vai retomar um aspecto que já foi falado, que é um esforço muito grande do Estado do Piauí de estabelecer a construção do currículo em regime de colaboração. Então, na verdade, a resolução do Conselho Nacional orienta que os estados construam os currículos a partir da BNCC de maneira articulada, e por isso o MEC vem fomentando a construção do currículo no Piauí em regime de colaboração, a partir de uma equipe composta por técnicos e professores da Secretaria de Estado e das secretarias municipais de educação do Estado do Piauí. Esse trabalho de regionalização do processo, ele é muito rico, e a gente traz aqui 4 evidências interessantes de como que construir seu currículo em regime de colaboração com outros municípios e com o próprio Estado pode trazer ganhos significativos depois para as secretarias municipais. Primeiro, é que já existe uma evidência de que trabalhar em equipe é um fator decisivo de sucesso. É só a gente olhar para a experiência do Estado do Ceará, onde o planejamento é articulado, as metas são compartilhadas, e não é à toa que o Ceará tem os melhores resultados de aprendizagem do Brasil. O regime de colaboração nasceu no Estado do Ceará, dentro do território brasileiro, e tem se mostrado muito eficiente na medida em que vai se instalando em outros estados da federação. E o currículo é uma grande oportunidade da gente iniciar esse esforço de trabalho articulado dentro do Estado do Piauí. Essa perspectiva de trabalho regionalizado também facilita o fluxo de comunicação, estabelece vínculo entre os atores envolvidos e garante a pluralidade do documento. É sabido que o documento em regime de colaboração, o currículo produzido em regime de colaboração, ele será um currículo do território do Estado do Piauí. E quanto mais municípios participarem desse processo, mais a cara do Estado do Piauí esse documento terá. Então, é super importante que os municípios venham participar, que eles se mobilizem suas escolas, para que o município tenha, de fato, a cara do território do Piauí. E uma outra evidência interessante é a possibilidade de se aproveitar divisões e configurações territoriais já existentes. Então, não só para a construção do currículo, mas a gente sabe que as redes estaduais possuem as suas gerências regionais, que a própria Undime, as secretarias municipais, também têm suas divisões regionais administrativas. Então, aproveitar essas instâncias onde essas redes, esses professores, essas secretarias já se reúnem, é uma boa oportunidade de iniciar, de começar esse esforço de construção em regime de colaboração. Então, é super importante que os municípios se aproximem de suas regionais, se aproximem das suas jurisdições da Undime municipal, para que elas não percam a oportunidade de participar desse processo. Justamente porque, a partir da 4ª evidência, os critérios de regionalização incluem facilidade logística, número de municípios, arranjos de cooperação
e etc. Né? Os municípios já se reúnem para fazer muita coisa dentro das suas regionais. Então, aproveitar essa logística já existente, aproveitar os eventos já existentes, as oportunidades de reunião, para que, de fato, essa regionalização, essa construção coletiva se consolide. Então, em resumo, o regime de colaboração é uma grande oportunidade de, além de construir currículo, estabelecer laços estratégicos que possam fortalecer blocos de secretarias municipais, né? Garantir que os municípios possam crescer juntos, né? Garantindo que as regionalidades, as proximidades, as potencialidades do território possam ser evidenciadas, né? Bons professores de uma regional ou de um território possam influenciar positivamente outros professores do mesmo território, boas práticas possam ser compartilhadas também dentro do território e que o processo de construção de currículo também aconteça dentro desses marcos territoriais regionais. Tudo isso em prol do fortalecimento do território do Piauí. Então, só sistematizando um pouquinho do que a gente falou em termos de regionalização, de aspectos importantes dessa construção articulada, o currículo do Piauí, ele é justamente o fio condutor desse processo aqui no Estado. O currículo do Piauí é o primeiro grande esforço do território para que se fortaleça esse regime de colaboração. E a gente consegue mapear de maneira um pouco mais imediata algumas possibilidades de integração ou de fortalecimento regional ou mesmo estadual a partir de alguns tópicos. Alguns eu já falei, mas acho que vale a pena demarcar, acho que é super importante. A partir de um currículo alinhado, a partir de um documento curricular do território, regionalizado, de pertencimento, de construção coletiva, é possível, como eu já falei, articular uma política de formação de professores mais eficiente, mais barata, de maior abrangência, dividindo custos. A gente sabe o momento em que a gente vive no território nacional, as questões econômicas. Então, talvez construir formações de maneira coletiva diminua custos e integre estrategicamente mais pessoas nesse processo. A avaliação, que também é um ponto super importante. A gente sabe como que é caro construir avaliação, como que é complexo, como que é difícil fazer uma avaliação em larga ou média escala de maneira eficiente. Então, mais uma vez, nessa lógica de gestão integrada e de otimização de recursos, talvez seja possível compartilhar também mecanismos e estratégias de avaliação, que também tornam o processo mais alinhado à base, ao currículo, e uma avaliação mais alinhada às especificidades do território. Da mesma forma, a gente sabe que é muito comum que municípios venham a adquirir materiais estruturados, materiais apostilados, e ter um currículo que alinhe o projeto pedagógico de vários municípios também podem baratear o processo de aquisição ou mesmo de construção desses materiais estruturados. E isso vai permitir, em resumo, uma gestão integrada das redes. Então, você consegue compartilhar formação, avaliação, materiais estruturados, práticas pedagógicas, cadernos pedagógicos de orientação ao trabalho. Então, na verdade, essa gestão integrada a partir de um currículo de território traz ganhos de muita racionalidade, que diminuem custos de processos importantes que muitas das vezes deixam de ser feitas pela falta do recurso e por falta de dotação orçamentária do município. Então, além de ser pedagogicamente importante o regime de colaboração, do ponto de vista da gestão, ele também é um ganho muito significativo. E agora, voltando e falando um pouco mais do processo do território, do Piauí, para a gente fechar essa primeira parte sobre a base, questões pedagógicas e questões ligadas à sua implementação, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha na linha do tempo, do que o Piauí fez até agora. Vamos olhar um pouquinho para o que o Piauí fez no ano de 2018 e o que está planejado também para esse ano. O Estado do Piauí, a Comissão Estadual de Implementação da Base Nacional do Piauí, iniciou o ano de 2018 botando a governança, estruturando a sua governança,
convocando o time que ia participar desse processo. Então, o início de 2018 foi um período de estruturação da governança e de planejamento estratégico. Ainda no primeiro semestre, foram feitas várias ações de sensibilização, reuniões com secretários municipais, o dia D para a mobilização de algumas redes. Algumas redes puderam, com orientação da comissão, realizar a revisão curricular, se prepararem para essa revisão, e a equipe de gestão se prepara para o lançamento das diretrizes curriculares, né, do estado do Piauí. Então, uma versão preliminar, né, para que no segundo semestre os municípios possam se envolver de maneira mais concreta, mais evidente, mais profunda nesse processo. Então, o primeiro semestre foi uma fase de planejamento, de discussão, de aprofundamento da base pelo time estadual, para que nascesse uma proposta preliminar, que eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre essa proposta preliminar. Mas o primeiro semestre foi muito importante para organizar a estratégia, para que no segundo semestre fosse garantida a participação efetiva das redes municipais, também das redes privadas, nessa construção coletiva. E a perspectiva é que em 2019 esse currículo do território do Piauí seja implementado nas redes municipais e na própria rede estadual e também nas redes privadas. A visão daquilo, na verdade, aquilo que se espera ao final do processo é que nós alcancemos todas aquelas políticas educacionais articuladas que são insumos importantes, ganhos estratégicos oriundos da base e também oriundos de um currículo construído por todos e articulado, né, regionalmente dentro do território do estado do Piauí.